Opa, parece que a Itália despertou algo aqui na Lucy Honeychurch, algo que nem ela mesma sabia que estava lá. Então hoje eu vou falar aqui um pouco sobre Um Quarto com Vista, romance do autor britânico E.M. Forster, publicado pela primeira vez em 1908. Essa obra chegou aqui ao Brasil pela primeira vez lá nos anos 80, sob o título Uma Janela para o Amor, que foi um título escolhido ali para acompanhar a adaptação cinematográfica dirigida pelo James Ivory, que foi lançada ali na mesma época. É uma adaptação muito famosa, que foi muito celebrada e ganhou Oscar. No entanto, nessa reedição aqui da Editora Globo que eu tenho, que foi lançada em 2006, foi optado então por uma tradução que seria mais fiel ao título original aqui da obra, A Room with a View, literalmente Um Quarto com Vista, que eu acho que realmente engloba melhor as questões que vão ser apresentadas aqui nesse romance. O enredo desse livro aqui, ele vai partir de uma premissa muito semelhante ao que a Virginia Woolf também usou ali no seu primeiro romance, o A Viagem. O Forster, ele vai colocar a figura do britânico, aquela figura tradicional e reservada ali do começo do século XX, num ambiente estrangeiro, num ambiente que tem uma mentalidade muito mais livre, muito diferente e até exótica. E vai ser esse choque de valores o ponto de partida aqui para questionamentos sobre a sociedade, as expectativas sociais e, acima de tudo, para a educação sentimental e social aqui do indivíduo. Óbvio, são romances totalmente diferentes, mas assim como a Rachel lá da Viagem da Virginia Woolf, a Lucy Honeychurch, que vai ser a heroína aqui desse romance, ela vai passar por uma experiência reveladora durante a sua estadia no exterior, nesse caso aqui na Itália. Então você vai ter um jogo aqui entre a rigidez britânica e uma consciência social em transição, que vai tornar esse romance aqui bem interessante. Então, falando um pouco mais sobre a história aqui. Aqui a gente vai acompanhar, então, essa jovem inglesa chamada Lucy Honeychurch. Ela é uma moça que está ali na sua primeira viagem por Florença, na Itália. Ela está acompanhada da sua prima mais velha, que é uma senhora solteirona, bem meticulosa, chamada Charlotte. E logo no começo aqui da história, as duas vão conhecer uma dupla um tanto excêntrica, formada ali por pai e filho, que também estão hospedados ali na mesma pensão que elas, são os Emerson. Então, o senhor Emerson e o seu filho bem sonhador, o George, eles também são britânicos, eles também estão passando a temporada ali em Florença, só que eles são, digamos assim, comunistas. Eles têm ideias e comportamentos que escandalizam não só a Lucy e a Charlotte, mas também os outros ingleses que estão hospedados ali na mesma pensão. E aí, após um pequeno contratempo, logo aqui no começo do livro, envolvendo ali os quartos em que a Lucy e a Charlotte foram colocadas, a gente vai conhecer, além dos Emerson, esses outros pensionistas ingleses. A gente passa então a acompanhar uma série de eventos durante aquela viagem, que vão incluir a Lucy testemunhando literalmente um assassinato em plena luz do dia, ali numa praça histórica muito famosa de Florença, a Piazza della Signoria. E a viagem vai terminar com o George roubando um beijo ali da Lucy durante um passeio de campo que eles estavam fazendo. A Charlotte testemunhou o beijo, só que as duas combinam ali de não comentar aquilo com ninguém jamais. E aí, na segunda parte aqui do romance, quando a Lucy vai retornar à Inglaterra, ela vai receber uma proposta de casamento de um jovem burguês muito culto, só que incrivelmente pedante e insuportável. O nome dele é Cecil Vyse. Esse cara é um porre. Ele trata todo mundo ali, incluindo a família da própria Lucy, com muito desdém. A família da Lucy, inclusive, ela pertence a uma classe, ao que a gente entende como uma classe média emergente, e, portanto, eles não cumprem assim com convenções sociais que o Cecil espera. Então eles têm alguns hábitos e comportamentos que o Cecil encara como vulgares, e ele vai tentar então domesticar a Lucy. Ele vai ensinar ela ali sobre cultura, sobre arte, como se portar em situações sociais e tudo mais. O relacionamento deles é todo resumido a isso. Parece que ele realmente é um tutor dela. E aí a nossa Lucy vai se vendo cada vez mais sufocada, insegura naquele relacionamento, em ter que representar, em ter que forçar algo que ela sente que ela realmente não é. E aí, como eu falei no começo do vídeo, alguma coisa ali na Itália, né, incluindo aquele beijo roubado, despertou alguma coisa aqui na Lucy que nem ela sabe muito bem dizer o que é. Enfim, a situação toda só vai piorar depois de uma grande ironia do destino, em que os Emerson, né, aquela dupla lá de pai e filho lá de Florença, vão retornar à cena aqui na história para passar uma temporada ali na mesma região da Lucy e da família dela. Eles passam então a integrar a rotina ali daquela família, e a gente começa a acompanhar, entre outras coisas, toda a tensão ali entre a Lucy e o George. E fica
fica na expectativa sobre que tipo de atitude a Lucy vai tomar a respeito daquela situação toda. Isso porque antes tudo parecia muito simples ali pra Lucy. Ela tinha viajado pra Itália pra adquirir mais cultura, mais bagagem. Ela tem ali o Cécio, que é um excelente partido. Então por que ela se sente tão incomodada? Então a gente pode resumir todas essas inquietações internas aqui da Lucy com uma seguinte pergunta: por que se forçar a adotar um papel feminino tão restrito? Ou será que há mais nessa vida do que esses papéis de representação que a Lucy se vê obrigada a fazer? O mundo estabelecido havia se quebrado, e lá emergia Florença, uma cidade mágica onde as pessoas pensavam e faziam as coisas mais extraordinárias. Então veja bem, sendo assim, Um Quarto com Vista, ele pode ser, de certa forma, interpretado como um romance de amadurecimento, só que ele não é exatamente de fato. Ele vai ser também uma história romântica, ainda que também não muito convencional. Ele é um romance que vai trazer à tona esse pensamento mais modernista, ali do começo do século XX, à medida que essa protagonista aqui, ela tá buscando escapar daquelas ideias burocráticas a respeito da vida em sociedade, do papel da mulher, da livre expressão, o que inclui, então, principalmente aqui a ideia do casamento. É muito interessante porque o Foster, ele ridiculariza aquele decoro burguês bem restrito daquela Inglaterra da era eduardiana, todos aqueles preconceitos daquela classe em relação às demais. Então a gente vai ver aqui esse contraste entre hábitos e mentalidades tradicionais e as novas ideias que essa virada do século estão começando a sedimentar ali na mentalidade das pessoas. Isso é uma coisa que inclusive vai ficar marcada até aqui nos títulos dos capítulos. Aqui nessa primeira parte que vai se passar em Florença, existe inclusive uma certa ironia, como que o Foster vai intitular aqui os capítulos. É bem interessante. É mais ou menos como se ele estivesse ironizando hábitos de britânicos ali naquela terra estrangeira, como que esses britânicos mantêm uma pompa e apresentam até certa resistência, aquela coisa mais liberal dos italianos. Então você vai ter aqui capítulos como possibilidades de um passeio agradável. Ou melhor ainda, como vai ser chamado aqui, né, esse capítulo 6, que é o seguinte: o reverendo Arthur Bibb, o reverendo Cuthbert Eager, o senhor Emerson, o senhor George Emerson, a senhorita Eleanor Levish, a senhorita Charlotte Bartlett e a senhorita Lucy Honeychurch partem em carruagens para apreciar a paisagem. Italianos os conduzem. Sim, esse é o título do capítulo. E nessa segunda parte, né, que vai se passar na Inglaterra, a gente vai ver capítulos com títulos Mentindo para George, Mentindo para Charles. É bem legal. E, aliás, o final do romance aqui, né, vai terminar com um capítulo cujo título é O Fim da Idade Média. Então, essa é uma obra que vai se lançar o tempo todo nesse embate entre espontaneidade e hipocrisia. São dois tipos de atitudes de personagens que vão representar ali lados opostos nessa sociedade. Então você vai ter gente que age conforme a norma, conforme a etiqueta, e gente que tem uma atitude muito mais frontal, muito mais honesta em suas interações com as pessoas e, consequentemente, com a vida. Tratava-se, de certo, de uma rebelde que ansiava, não por um domicílio maior, mas por igualdade ao lado do homem a quem amava, pois a Itália lhe oferecera o mais impagável de todos os bens, a própria alma. Outro aspecto bem interessante aqui no romance vai ser esse contraste entre a arte e a busca por uma vida mais autêntica, com a efervescência ali artística da Itália que vai permear cada decisão que vai ser tomada aqui ao longo da narrativa, principalmente em comparação com o modo de ser mais frio do britânico. Então o texto, ele constantemente vai estabelecer paralelos com movimentos artísticos que vão ilustrar essas ideias, né? Destacando ali, por exemplo, a rigidez da arte da era medieval e toda a renovação, todo o frescor do período ali da Renascença. É bem interessante também isso. E essa é uma ideia que vai ficar também muito clara na forma como a Lucy Honeychurch toca piano, mais especificamente como ela toca Beethoven. Ela não tem uma perfeição técnica, mas todo mundo ali percebe ali uma energia muito emergente quando ela toca, a sugestão de uma rebelião interna. Então a gente vai ver aqui a arte como essa metáfora para um escape de algo que pulsa, algo muito mais profundo, muito mais selvagem e mais verdadeiro também. Eu vou um pouco mais longe, ficou muito claro aqui pra mim que esse despertar da Lucy ali na Itália, né, foi também um despertar sexual. Tem vários momentos aqui que evidenciam isso. Esse tocar de piano da Lucy, inclusive pra mim, tem uma sugestão muito erótica. E pra mim também fica claro que grande parte daquela tensão entre a Lucy e o George Emerson
é sexual. A gente tá de fato aqui falando também de repressão sexual. E há vários outros simbolismos aqui nesse livro, né? Como os retratos da Lúcia ali que vão ficar sujos de sangue depois dela testemunhar aquele assassinato que eu mencionei lá na Praça de Florença. O próprio título aqui, né? Um quarto com vista, sugere esses contrastes também, né? Mesmo o quarto, então, sendo um ambiente fechado, seguro, enclausulador, o fato de ter uma janela nesse quarto, né, oferece então a possibilidade de uma visão muito além das coisas, assim uma possibilidade de enxergar algo a mais do que o que está restrito ali aos limites daquele cômodo. Então, enquanto a vida doméstica daquele britânico médio era restritiva e até opressora, a vida do lado de fora, ou seja, a vida no estrangeiro, a vida na Itália, a vida com vista, né, oferece então essa beleza desconhecida e muito instigante. E aí a gente vai ter a Lucy Honeychurch, de uma moça ingênua e inexperiente, percebendo que as barreiras sociais estão totalmente fora do lugar para ela, ao mesmo tempo que ela também vai brigar um pouco com essa ideia. Isso porque ouvir a si mesma e seguir ali os seus próprios desejos nem sempre é tão simples, tem muitos fatores envolvidos. Só que, conforme sugerido aí pelo Foster, né, é possível superar isso, que ele vai chamar aqui de pensamento da Idade Média. A disputa não se deu entre o amor e o dever. Talvez nem haja mesmo uma disputa como essa. Ela se travou entre o real e o pretenso, e o primeiro objetivo de Lucy era derrotar a si mesma. Aliás, só mais uma curiosidade, o Foster chegou a escrever em 1958, ou seja, 50 anos após a publicação original desse romance aqui, né? Ele escreveu um pós-fácil em que ele vai imaginar qual seria o destino daqueles personagens após o final do romance, principalmente então a respeito da Lucy e do George. E como todo mundo já deve saber, né, nesse período de 50 anos, desde 1908, aconteceram nada menos do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, envolvendo ali a Europa. Então dá para imaginar que, sendo britânicos, aquele casal ali, né, vai se envolver de certa forma nesses eventos e sofrer consequências disso. Ele vai contar, inclusive, que a Lucy e o George retornam ali a Florença muitos anos depois da Segunda Guerra Mundial. Eles vão buscar aquela pensão que eles tinham se hospedado quando eles se conheceram, a tal pensão que tinha o quarto com vista, só que ela não existe mais. Infelizmente, esse pós-fácil ele não se encontra aqui nessa edição da Editora Globo. Eu li ele pela internet, né, mas eu achei uma coisa bem deprimente. Mas é isso, né, não tinha também como ser de outro jeito. Enfim, para finalizar aqui o vídeo, eu já havia lido esse livro há muitos anos e eu gostei ainda mais dessa releitura. O Foster, ele é um escritor meio esquecido ali em meio aos seus contemporâneos. Esse, inclusive, nem é o livro mais comentado dele, né? Eu percebo que outras obras como O Morrice e Uma Passagem para a Índia, eles são muito mais falados. Inclusive são livros que eu também tenho aqui e eu planejo reler para trazer aqui pro canal. Mas enfim, O Quarto com Vista aqui é um romance muito encantador. É sempre uma alegria de apreciar toda essa intriga romântica, essa intriga das relações sociais. Fiquei meio órfão disso depois de terminar de reler as obras da Jane Austen. E ele é uma sátira social que a gente vai perceber que viver a vida de uma forma mais autêntica, né, é também aceitar o arrebatamento, o inesperado, a tragédia, a paixão e, por que não, né, um pouco de escândalo. É isso, me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você já viu o filme lá do James Ivory, que é incrível. Vou gostar muito de saber. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.